Uma das maiores dúvidas é sobre o reembasador direto. Os alunos têm dificuldade de usar, eles acabam de reembasar a prótese ficar para baixo e para frente. Em primeiro lugar, você não deve usar material de grandes quantidades na boca de resina quimicamente ativada. Não foi material feito para isso. Existem materiais específicos, tem alguns no mercado, eu vou mostrar o Neutroliner, que é da Brosworth, tá? Esse material, ele vem, tá? Eu vou mostrar porque o pessoal que não tem familiaridade pode se confundir. Ele vem com bonde, pessoal. Tem um bonde aqui. E qual que é a indicação? Colocar esse aqui do spray e espirrar esse com isso daqui e logo em seguida fechar para não evaporar. Como é que eu faço, pessoal? Vou falar como é que eu faço, porque eu já deixo alguns furinhos aqui com material, que é um gotejador, tá? E aí, eu gotejo na prótese e espalho com a luva ali, esse bonde, tá? Embora a resina quimicamente ativada, a resina de reembasamento, essa resina, ela tem uma adesão, você pode usar até o líquido, tá? Você pode passar o líquido, eu também testei e deu certo, mas como ela tem o bonde específico, vale a pena. Aí, o líquido do material reembasador, pessoal, deixa eu começar com o pó, que é mais interessante. O pó, pessoal, olha que interessante. O clínico vai falar isso, tá? Porque ele vem um dosador para a quantidade de pó e líquido, tá? Esse dosador, eu deixo isso no lixo. Isso tudo, ó, pessoal, isso tudo eu não uso, tá? Mas você não usa o dosador, o que o fabricante recomenda? Não, porque com esse material eu vou fazer várias coisas. Então, olha só como é que vem, ó, pouquinho pó. Nossa, difícil sair, né? Então, não dá para fazer reembasamento assim. Ou eu vou demorar 2 dias para colocar o pó que me interessa. Então, o que nós fazemos para adaptar? Pegamos aqui, ó, e eu corto totalmente esse bico, ó. Eu deixo ele bem aberto. Por quê? Porque eu preciso de com licença, obrigado, eu preciso trabalhar com uma quantidade que eu sei. Eu sei que de 4 a 5 gramas eu vou fazer uma superior maior 6 gramas de pó. Então, você precisa ter uma quantidade e não ficar lá gotejando. Olha só, rapidamente, ó, eu vou colocar aqui 4 gramas, tá? Então, uma inferior pequena ali. E aí, eu uso sempre, vou aproveitando um outro protocolo meu, que é o meu protocolo de médias quantidades, que é para reembasamento. Eu sempre vou usar um pote de silicone médio e eu vou colocar o pó ali, tá? Então, por que eu faço essa abertura? Porque tem que ser rápido. Inclusive, tem que ser rápido, porque como eu não uso líquido para medir, eu vou gotejando para descobrir uma consistência de mel. E nessa eu posso colocar um pouco mais de líquido, então eu preciso ter um pó para completar rápido, tá? E vice-versa, se ficar seco, eu preciso de um líquido, tá? Não pode fazer poucos furinhos. Então, pessoal, eu não trabalho sempre de acordo com o fabricante, eu trabalho de acordo com a minha necessidade clínica. Então, você vem aqui com o instrumento, faz vários furinhos, até que você perceba que esse líquido, ele cai rapidamente. E por que cai rapidamente? Se eu pegar aqui e começar devagarinho a gotejar, o que acontece? Eu vou ter fases diferentes aqui. E aí vai ter uma que está na pegajosa, outra na plástica, borrachosa, e fica cheio de grumos. Então, olha só, rapidamente eu estou colocando aqui o pó no líquido. E aí, você vai mexendo aqui, quando você chega e está tudo já molhadinho, o que você faz? Você mexe um pouquinho. Aí você mexe para ver se você conseguiu. Eu vou fazer aqui, ó, só para vocês verem, ó. Está um pouquinho molhadinho, não tem problema. Aí sim entra o pó, ó, eu dou uma pequena batidinha e eu já estou na fase ideal de mel. Essa fase ideal de mel, pessoal, ó, tá? Essa fase aqui, eu vou usar para reembasar, através de uma técnica que a gente conhece, que é reembasamento direto funcional seletivo. Eu quero colocar esse material reembasador antes da fase plástica, aí eu tiro na fase plástica, tiro todos os excessos e depois eu volto para a boca e o paciente entra em DVO com o clone, tá vendo? Agora, se eu não for reembasar,
eu vou colocar esse material numa prótese, tá? Vocês vão ver, quem não assistiu, assistam na aula 2. Eu vou colocar esse material muito calmamente na parte externa, fina da prótese, com muita tranquilidade. E aí, num dappen com o monômero, eu posso ir ajeitando aqui, ó. Por que com tranquilidade? Porque eu não vou colocar agora esse material na boca, porque se eu for fazer o movimento, ó, ele vai tirar todo o material. E eu quero fazer uma recuperação da borda com esse material. Então, não adianta eu reembasar uma prótese com a borda fina. Eu primeiro vou trabalhar com esse material numa fase mais adiantada, plástica quase para borrachoide, faço os movimentos. Quando eu recuperei a borda, aí sim eu vou preparar uma outra quantidade de resina e vou deixar ela numa fase bem de escoamento, aquela primeira de mel que eu mostrei para vocês, e vou fazer o reembasamento. Ou seja, com o mesmo material, eu recupero a borda. Assistam a última aula lá. Eu recupero a região posterior, quando está faltando área basal, eu reembaso. E aí, quando está tudo funcionando bem, é somente você clonar e fazer a prótese nova, porque tudo já foi experimentado. Então, é importante você dominar o material rígido. Tem que ser rígido, tá? Por quê? Porque eu só quero fazer isso uma vez. Eu não quero fazer isso várias vezes. E para isso você precisa de um material que fique rígido no final, que você possa dar o polimento e você possa estabilizar os tecidos em posição. Então, vejam, com o mesmo material reembasador, eu vou fazer 3 coisas diferentes. Primeiro, recuperar a borda com uma fase um pouquinho mais adiantada, da plástica para borrachoide, e vou recuperar a área basal posterior, que essa prótese não tinha retenção porque estava subestendida. Então, eu fui lá na boca, diretamente na boca, coloco esse material numa fase mais adiantada, molho o dedo no monômero, comprimo contra o palato, tiro os excessos, ou seja, eu estou preparando esta prótese para reembasar. Pensem comigo, se eu colocar o material reembasador, fizer os movimentos, eu não vou ganhar a área aqui atrás, não vou recuperar e não vou ganhar borda, porque o material ele tem que extravasar. Eu preciso de uma base para reembasar. E o que é essa base? Recuperar a borda antes, numa fase mais adiantada, recuperar a região palatina numa fase mais adiantada, levo para água quente, ela polimeriza e depois eu cubro tudo com uma camada mais arenosa, pegajosa, ou seja, uma fase mais inicial. Então, o mesmo material em diferentes consistências para várias indicações clínicas. E agora essa prótese é testada na boca, tá legal, é só duplicar e aí você vai usar ela para moldar, não precisa corrigir borda, não precisa descobrir qual é o limite posterior, tudo isso já foi testado na boca. Então, vejam, aqui eu estou colocando, antes de reembasar, esse material na parte externa, e quando ele estiver numa fase mais adiantada, leva para a boca e faz os movimentos, eu coloco isso em tudo, ou de canino para trás, depende o que me interessa, e aqui eu já estou trabalhando com esse material, vocês viram que eu girei a espátula para ele não ficar escorrendo, por quê? Porque ele está numa fase inicial, acabei de misturar. Por isso que aí a gente não faz barreira de monômero, porque eu acabo de misturar e eu já vou carregar esse material na prótese. É diferente o protocolo, entendeu? Depende do que você vai fazer clinicamente. Se você vai aguardar, precisa ter uma barreira de monômero. Se você não vai aguardar, não precisa. Então, inicialmente, recuperamos a borda. Se precisar, lá com o líquido no monômero, eu vou ajeitando. Quando ela está numa forma bem bonita, bem larguinha, eu levo para a boca. O paciente faz os movimentos, ou eu faço gentil. E depois eu vou fazer o meu reembasamento numa fase mais adiantada, aqui uma fase pegajosa ou arenosa. A Godiva, a mesma coisa. Nós ensinamos protocolos para usar a Godiva para moldagem anatômica, né, através do embolidor elétrico, mas também usamos para usar como registro de mordida na lamparina. São protocolos espetaculares, né? A Godiva é um excelente material, ultra estável para registrar a mordida, que é um dos maiores erros para quem faz prótese, são erros de oclusão, né? Você monta no articulador errado,
prova nos dentes e é uma grande decepção, né? Então, só para vocês terem uma ideia como é que é a nossa mentoria, nós ensinamos o movimento, o movimento, né, para provar uma moldeira, né, sem a musculatura do paciente, né, para você ver o movimento que a moldeira tem que fazer para entrar na boca. Então, tudo isso é treinado, né? Eu vejo muitos alunos querendo encher de material, a gente ensina a trabalhar com Godiva, aí não consegue nem pôr a moldeira carregada na boca, não treinou o movimento correto. Não, né? Aqui nós vamos lá mostrando o movimento, como carrega a moldeira, como leva aqui, como faz a parte da moldagem, como é a dança dos dedos, né? Para que essa moldeira carregada entre na boca, pedindo agora o paciente fechar, né? Porque numa moldagem anatômica é importante que o paciente feche a boca para que o músculo relaxe e esse material de moldagem afaste bem para ter um modelo anatômico muito bom. Então, a gente gosta de ensinar a Godiva, a gente gosta de ensinar a resina, a gente gosta de ensinar a pasta de oxi-5-genol. Por quê? Porque a pasta de oxi-5-genol ela tem a sua fase plástica, como a resina acrílica. Então, quando você espatula, ela está altamente viscosa, né? E se você continuar batendo o dedo ali, ela está bem pegajosa. Vai chegar uma hora, numa faixa de tempo, que você bate o dedo e marca a impressão digital. Significa o quê? Que ela está na sua fase de guardar imagem, ela guarda a imagem, que é a fase plástica. E nesta hora, pessoal, é que você deve fazer um movimento funcional, porque, veja, muitos alunos, eu fiquei 13 anos lá na Mandic, com muitos alunos já experientes, inclusive professores fazendo curso de mestrado com a gente, que eles punham a pasta e começavam a fazer o movimento. A pasta estava numa fase muito fluida. Então, o que ele estava fazendo? Removendo o material de moldagem da borda, perdendo retenção, perdendo estabilidade. Sendo que você deve moldar e depois, quando você deve observar clinicamente, quando a pasta chegar na fase de guardar imagem, onde ela não está mais grudando nos lábios, na mucosa, aí você começa a fazer os movimentos, porque ela está com uma consistência plástica. Então, você não vai afinar demais, ao mesmo tempo a musculatura vai imprimir, né, os seus frenos, bridas, a sua tolerância, né, máxima, e aí você vai ter mais retenção e estabilidade. Se você for trabalhar com silicone, né, por que eu não gosto de silicone? O silicone está errado. Não, essa palavra errado, certo, não existe em ciência, mas a minha preferência, estudando profundamente os materiais de moldagem funcional, o silicone é um material hidrófobo, seja ele silicone de adição ou de condensação. Ele não tem afinidade por umidade. Eu vou moldar uma superfície úmida. E ele não tem uma fase plástica. O silicone está lá, você espatula, e ele, de repente, é que nem o alginato, ele gelifica. Só que no silicone é a cura do silicone. Ele cura, ele endurece. E aí, você não tem aquele tempo de guardar imagem para fazer o movimento. Quando que você tem que fazer o movimento? Numa fase inicial, onde ele está altamente fluido. E o silicone é altamente fluido. Então, você vai estar afinando a borda, ok?